Bom, mas o nosso convidado do quadro de hoje, você já está conhecendo aqui, os 10 fatos que marcaram minha vida. Ele é polêmico, ele tem opiniões contundentes sobre assuntos que dividem a opinião pública. Ele nasceu numa família de militares, é filho do atual presidente da República do Brasil. Tem um sobrenome que já entrou para a história do país e é chamado carinhosamente pelo pai como o 03. Né, o filho 03. Bom dia, deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, formalmente, está preparado para os 10 fatos que marcaram a minha vida? Preparado, Silvia Lacombe. Obrigado à Band pelo convite, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de falar ao vivo. Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. E vamos tratar desses 10 assuntos aqui que eu estou ficando curioso já. Vamos lá. No nosso painel, números de 1 a 10. Deputado, qual número o senhor escolhe para a gente começar? Vamos começar o 7 do Garrincha. Ó, é o número da Silvia também. É o meu número também, meu número de sorte. Vamos lá, número 7. Eduardo Bolsonaro elogia Sérgio Moro e defende medidas de combate à corrupção. Essa foto que eu tirei com o ministro Sérgio Moro, nessa época ele era juiz, ao fundo ali está o deputado Peninha de Santa Catarina também, foi uma casualidade. Olha para cá, deputada, assim a câmera te pega melhor, isso. Nós nos encontramos num restaurante no Rio Grande do Sul, e tiramos essa foto por acaso, né? E quis o destino que mais para frente, né, depois do seu destacado papel e serviços à população de combate à corrupção, veio agora a ser alçado à condição de ministro da Justiça. Então, eu sou um grande fã do ministro Sérgio Moro. Eu acho que ele resgatou todos os brasileiros, o pessoal que trabalha, o pessoal que é honesto, que sempre viu aquela questão os corruptos se dando bem, etc. Ele resgatou aquele sentimento de que não, dá para a gente construir um país sério e dá para a gente ter orgulho de ser honesto no Brasil. Então, ele faz parte desse movimento e eu tenho muita satisfação de, hoje em dia, né, por vezes, ter esse contato com ele por conta dele fazer parte do governo Jair Bolsonaro. E o combate à corrupção, Silvia, já finalizando, em final de 2017, se não me engano, as 10 medidas de combate à corrupção elas foram para o Congresso, uma reivindicação popular. E elas foram tão alteradas no Congresso que estavam saindo como sendo medidas de controle da Justiça e da Polícia Federal, principalmente. Deputado... Aquele tempo eu impetrei um mandado de segurança no STF e o ministro Fux deu a liminar e parou, né, esse projeto de lei das 10 medidas de combate à corrupção, porque eles estavam sendo transformados em medidas de controle da Justiça. Então, tenho muito orgulho de ser o autor desse mandado de segurança. Essa lei de abuso da autoridade, o que a senhora acha? Eu votei ali muitas questões, né, para que fosse feito. É que assim, é complicado. Existe ali, eu vou ser sincero com vocês, existem os dois lados da moeda. O Ministério Público, hoje em dia, ninguém controla o Ministério Público. E muitas das vezes ocorrem excessos. Isso é inegável. O produtor rural, então, fica para morrer. Ou então tem uma obra que não pode passar naquela região ali porque tem o ninho do passarinho que não pode ser molestado. Então, existem alguns excessos. A gente não pode errar a mão a ponto de amordaçar juízes. A gente está acompanhando as notícias, né? Juízes com receio de decretar prisão preventiva por causa da lei de abuso de autoridade. A lei não foi nem aprovada ainda, né? E, finalmente, mas o pessoal já está com receio de estar mandando recado. Então, eu acho que essa lei ela vai ser objeto de um controle de constitucionalidade e a última palavra vai acabar sendo dada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro ele atendeu ao ministro Sérgio Moro, vetou tudo que o ministro Sérgio Moro queria na lei. Infelizmente, o Congresso derrubou alguns vetos. Vamos ver como é que vai ficar. Deputado, na sua opinião, o ministro Sérgio Moro está sendo queimado pelo presidente da República? Muito se diz que o presidente Bolsonaro teria um ciúme da popularidade dele e que agora, na próxima eleição, ele poderia ser um empecilho para o presidente Bolsonaro se reeleger. De maneira nenhuma, Silvia. Se você olhar, e eu nunca generalizo, sempre uma parte da imprensa que tem esse trabalho, começo do ano, parece que todo mês eles miram no ministro. Teve uma capa de uma revista que era o ministro da Educação com cara de palhaço. Depois foi para cima do ministro Ernesto Araújo. A questão da Amazônia é Ricardo Salles. E agora a bola da vez... Damares lá no início. A Damares também, ficavam caçoando. E agora a bola da vez é o ministro Sérgio Moro. De maneira nenhuma, Silvia. A posição de presidente é muito desgastante. Se vocês olharem a foto do meu pai, como é que era uns 2 anos antes para agora, você vê que ele envelhece. Eu perguntaria até quem que quer ser presidente da República, porque é um fardo. Se você quiser fazer um trabalho sério, digno, atendendo a população, é muito complicado. Seu pai está arrependido? Não. Porque ele, por convicção, ele saberia que era uma missão. Ele não reclama, ele sabe que seria dessa maneira. Eu considero até, Silvia, o governo Bolsonaro um governo de transição. Ele não tem como fazer tudo o que ele gostaria
Ele é o chefe de um dos 3 poderes. Mas só de você ter um presidente desequilibrando esse sistema, as pessoas estão muito mais atentas da importância de se votar para senador e para deputado federal. E estão percebendo que o presidente não pode fazer tudo o que ele quer. E graças a Deus não pode, Silvia. Porque se nós pensarmos, convido o pessoal que votou em mim a essa reflexão. Se nós pensarmos que o presidente pode fazer tudo o que quiser, imagina, 13 anos de PT, Lula fazendo tudo o que quiser, Dilma fazendo tudo o que quiser. Então é complicado. Graças a Deus o Brasil optou pela democracia. E numa democracia, o tempo das coisas não é o tempo que a população deseja e gostaria. Mas isso tudo não significa que o presidente vai esmorecer. Ele mantém a energia e a garra. De maneira nenhuma. E nenhuma. vai ser candidato à reeleição? Ele falou algumas oportunidades, deixou entender que sim, né? Mas, Silvia, é muita água para rolar. A gente não terminou nem o primeiro ano de governo. Isso aí é lá para 2022. Vamos olhar para esse momento agora. A gente tem muita coisa para fazer. Agora tem muita gente mexendo nas asinhas para também querer se colocar nessa disputa, né? A gente olha assim em volta e fica impressionado. A mosca azul pica muita gente. Vamos voltar ao nosso painel. Mais um número, deputado, por favor. 7 mais 10, 17. Vamos lá no 10, lá do Pelé. 10, vamos lá, 10. Número 10, Eduardo Bolsonaro fala que já fritou muito hambúrguer nos Estados Unidos e vai fritar hoje no Aqui na Band. Como é que foi essa história? Eu tinha 20 anos, eu fiz um intercâmbio através de uma agência chamada World Study. Então, você, no período de férias da universidade, você vai, passa as férias nos Estados Unidos, Canadá ou algum país de língua inglesa. Então, você vai lá, você trabalha, você paga as suas contas, você sobra um dinheirinho, você compra ali uma câmera, um celular e depois retorna tendo a experiência também de ter aprimorado o seu inglês. Eu achei que estava dando um exemplo, poxa, um filho de um deputado que vai para o exterior para pagar, para trabalhar, receber o seu dinheiro, achei que estava dando, até entre aspas, um bom exemplo, né? Mas pegaram para chacota, eu não me incomodo não, Silvia. Para chacota não, para fazer meme dizendo que isso não seria suficiente para te qualificar como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ninguém em sã consciência responde uma pergunta, por que você acha que você tem qualificação para ser embaixador? Porque eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Ninguém acha isso. Agora, a maldade vai a tanto que eles pegam alguns recortes e fazem isso como se fosse uma pergunta séria, como se fosse assim, não, realmente ele defende, ele acha que pode ser embaixador porque fritou hambúrguer. Então, assim, quando o debate caminha para isso, Silvia, eu não tenho mais como responder de maneira séria uma pergunta dessa. E aí eu aplico provérbios, né? Quando um tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Não uma surra física, uma surra moral. Eu vou para chacota. Eu não vou ficar aqui me prestando um papel de não, gente. Olha só, eu não quis dizer que eu sou preparado para ser embaixador porque eu já fritei hambúrguer. É óbvio isso. Mas você se considera preparado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Olha, Silvia, quais outros embaixadores brasileiros nos Estados Unidos a população lembra o nome? Para começar, nenhum. Mas não é que não é um cargo de pessoa popular. Eu vou complementar. Eu gostaria de... Quantos embaixadores foram elogiados pelo presidente da maior potência militar e econômica do mundo? Poxa, quantos foram recebidos numa reunião tete a tete pelo presidente da maior potência econômica e militar do mundo? Isso eu acho que é uma coisa importante mesmo. Como é que é o corpo diplomático Mas e se mudar o presidente da República, por exemplo, dos Estados Unidos? Estão falando impeachment do Trump, de repente você vira embaixador e ele cai. Isso daí é uma conjectura futura. Sim, mas... No presente, quem é que manda? É o Trump. Então a gente tem essa abertura. E um dos principais papéis de embaixador é colocar esse contato de alto nível entre os presidentes. Poxa, alguém tem dúvida de que eu, nos Estados Unidos, pegando a mão no telefone, consigo ter opinião direta da maior autoridade do governo brasileiro? Então é isso daí que é estreitar a relação. Ele não vai precisar demorar 1 hora ou dias para saber qual a opinião sobre a Venezuela ou sobre um acordo comercial. Vai ser ali naquele momento. E certamente isso daí abre portas. Uma coisa é você receber o embaixador de um país. Outra coisa é o filho do presidente. Então o nível de confiança fica muito maior. A gente vai voltar a falar da sua indicação à embaixada nos Estados Unidos. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Sobre o hambúrguer, eu posso ficar tranquilo? Dá para comer o seu hambúrguer ou a gente vai correr algum risco ali na cozinha depois? Não. Não, tranquilo, dá para levar. Vai dar para levar. Mas nos Estados Unidos, eu fritei, na verdade, era frango. Frango, né? Era aquele frango. Eu falei na hora de fritar hambúrguer, até como uma metáfora. Mas trabalhei no fast food de fritar frango, chamado Popeyes. E depois eu fiquei 2 meses também no estado do Colorado, trabalhando numa
uma estação de esqui. Já nós vamos... Embaixador, não dá para saber como é que o senhor vai ser, mas na cozinha a gente vai testar aqui na Lacombe, que a gente come todo dia coisa boa aqui, hein? Vamos a mais um número, deputado, por favor. Vamos ali, número 1. Número 1. Eduardo Bolsonaro critica a revista por reportagem sem permissão com sua esposa. A repórter da revista Época passou um mês como aluno das sessões de coaching online de Heloísa Bolsonaro. Esse foi um caso muito delicado. Né? Os jornalistas responsáveis foram punidos, né? Eles se desligaram da revista. A editora eu não sei exatamente né, qual o termo, né, rola nos bastidores, que foi um acordo demissional. Assim, tudo bem, mas o que é impressionante aqui, qual o interesse público que existe na profissão de psicóloga e de coach que a minha esposa faz? Nenhum. Então isso daí não é uma matéria jornalística. Eu fico triste, porque jornais que antigamente tinham um nome, tinham uma credibilidade, às vezes se prestam a um trabalho que só deprecia eles mesmos. Aí eu pergunto, você vai lá no perfil da Época, no Twitter, você vê as postagens deles, quantos comentários, curtidas e tweets tem? Quase nenhum. Aí você pega um perfil de qualquer um, Joaquim Teixeira, Tonho Drinks, sei lá, Bolsonaro sincero, Bolsonaro opressor. Aí você vai ver, os caras arrebentam. Por quê? Porque a sociedade está, infelizmente, caindo na real que tem uma parte da imprensa que não faz um trabalho sério, eles perdem crédito. Então eles preferem se informar através de outros meios. E a internet, graças a Deus até hoje, é um meio livre, onde você consegue se expressar. Ali a pessoa ela é o que verdadeiramente ela pensa. A imprensa, na sua opinião, hoje, ela é militante? Uma boa parte sim, Lacombe. Nunca generalizo, porque se generalizar, eu sou o primeiro a me dar mal, né? Sair na rua perguntando o que você acha de político. O pessoal vai falar. Mas a sua opinião... Mas ainda é essencial, Lacombe, ainda é essencial. Desculpa, Silvia, te interromper. Eu queria saber se você é a favor da imprensa livre. Totalmente. Ainda sendo vítima de fake news, ou falando que a gente é isso ou aquilo, qualquer rótulo que seja, tem que ser dessa maneira, Silvia. Porque a partir do momento que você colocar uma pessoa para fazer um controle, ela vai ser um censor. E se botar uma pessoa lá que seja de esquerda? E se botar uma pessoa para fazer esse controle que seja de direita? A melhor pessoa para fazer esse controle, sabe quem é? É o próprio consumidor da informação. Você é que vai saber se você concorda com a Folha, com o Globo, com a Band, com a Época, com o Eduardo, ou seja lá com quem for. Isso daí é um país livre. Eu aproveito para abrir um parênteses aqui. Certa vez uma pessoa veio falar comigo. Eduardo, vocês têm que proibir essas novelas que ficam botando aí beijo, sei lá o quê, lésbico, homo, hétero. Aí eu falei, olha, de certa maneira eu também não gosto desse tipo de coisa. Mas a melhor atitude que a gente tem é o quê? É não consumir. Se você não assistir a televisão, não vai ter quem anuncie. E eles vão ser obrigados a mudar a programação. Agora, enquanto eles colocarem esse tipo de coisa e tiver consumidor, eles vão continuar colocando. Ontem surgiram informações sobre a época que o senhor fazia faculdade no Rio, Direito na UFRJ, que seria lotado na Câmara dos Deputados, no gabinete do deputado Roberto Jefferson. Então, o senhor estaria na liderança do PTB. Do PTB. Então, o senhor estaria cursando uma faculdade no Rio de Janeiro e trabalhando em Brasília. E surgiram essas informações ontem. Eu queria que o senhor comentasse essas matérias. Ganhando um salário alto, né? Muito alto para os padrões da época. Eu nem me lembro se o salário é esse. Eu estou pesquisando. Falaram em R$9.800. Seria, acho que, valores atualizados. Eu estou pesquisando. Mas, Lacombe, é o seguinte, aquele negócio, né? Eles te emporcalham todo e te dão depois um lencinho para você se limpar. Não existe qualquer tipo de vínculo que me obrigasse a estar em Brasília. E esse interesse sobre política gerou hoje o deputado mais votado da história do Brasil. Então, outro dia estavam falando, né, sobre um outro deputado que tinha um funcionário fantasma porque não assinava o ponto na Assembleia Legislativa. É comum, é muito comum você ter assessor te representando em todos os locais do Estado. Você imagina que eu vou ter lá em Ribeirão Preto, ou numa cidade a 400 quilômetros de São Paulo, uma pessoa me representando naquela região e que todo dia obrigue ela a bater ponto em Brasília ou na Assembleia Legislativa. É óbvio que isso aí é impossível de acontecer. Agora, a população não sabe disso. Então, quando a imprensa joga, olha, assessor do deputado não batia ponto. O que a população pensa? Funcionário fantasma. Quando, na verdade, não é. É só você ver. Essa matéria ela foi requentada. Quando eu estava na faculdade... Esse caso aconteceu em 2003, 2004. Por ali. Né? Quando eu estava na faculdade, essa matéria veio à tona. Eu pergunto, qual foi a punição que eu tomei? Nenhuma. Será que os promotores, os procuradores do Ministério Público pegaram leve comigo, passaram pano comigo? Não. É porque não tem nenhuma ilegalidade nisso.
Agora, mais uma vez, vão ficar jogando na imprensa, vão ficar circulando, requentando, daqui a pouco requenta outra matéria. O nosso cor é duro, a gente é acostumado, pode ter certeza. Vamos a outro número, então, deputado, da sua escolha. Meio termo, sou um cara moderado, número 5. 5. Jair Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em Juiz de Fora. Você... Isso foi o momento mais difícil assim, da família, da vida de vocês? Nesse dia? Eu estava em Mogi das Cruzes, né? Estava fazendo minha campanha. E aí um assessor me telefonou, né? O Eduardo Guimarães. Falou, ó, seu pai fica tranquilo, não sei o quê, tentou me dar uma acalmada, mas falou que ia começar a sair na imprensa que meu pai foi esfaqueado. E a gente sempre pensa no pior, né? Pô, foi esfaqueado, será que o cara meteu a faca no pescoço dele e tal? E aí você fica meio desnorteado. Quando acontece com uma pessoa próxima de você, você fica meio... é mais sensível, né? Natural. E aí depois, quando meu irmão Flávio tuitou falando que foi só superficial, porque quando se deu a facada, não ficou sangrando, né? E depois me falaram que isso aí é até comum, que não fica... a gente já acredita que vai ficar sangrando e não fica sangrando. Para dentro. Eu me dei uma tranquilizada. Aí quando eu fui na casa de um amigo meu, o doutor Marcelo, que estava junto com a gente lá, estava o Gil Diniz também, que é meu assessor, hoje em dia deputado estadual, que a gente começou a ver a gravidade nas notícias na imprensa. Aí eu peguei o carro e a gente foi lá para Juiz de Fora. E assim, você se sente impotente, porque as coisas estão acontecendo, você está recebendo as notícias, e cada uma para um lado, né? E, enfim, e aí você fica só no imaginário sem poder fazer nada. Graças a Deus tudo correu bem. A família chegou a temer pelo pior em algum momento? Sim, lá, como é... Sim, eu procuro... É que é difícil falar para você não... Às vezes não dá ar de estar se vitimizando, né? Mas quando falaram que pegou 3 partes do intestino, que era uma hemorragia grave, a cirurgia de emergência, e começa a ver tudo ali, o pessoal na rua lá, a multidão, rezando, aí você começa a se preocupar com o que possa estar acontecendo, né? E o senhor acredita que o Adélio Bispo ele agiu sozinho, ele realmente é um desequilibrado, que não havia nenhuma trama por trás desse ataque? Porque tem gente que diz que isso aí foi até falso, né? Tem gente que acha que foi estratégia de campanha. Até hoje tem gente que acredita nisso. O pessoal da teoria da conspiração, né? Mas ele passou por qual? O Jair Bolsonaro passou por 4 cirurgias. O curioso, vamos assim dizer, lá, como entre aspas, óbvio, é que ele tinha acho que 2 laptops, 3 ou 4 aparelhos celulares. Ele foi para Santa Catarina, fez um cursinho de tiro lá, no mesmo stand de tiro onde eu e o Carlos Bolsonaro costumamos atirar, o Clube 38 lá em São José, perto de Florianópolis. Então uma pessoa se hospedou num hotel, 2 pessoas desse hotel já morreram, o que remete muito ao caso do Celso Daniel. Então quando o indício é muito grande, você para de acreditar em coincidência. Agora, é impressionante que a OAB se preste a querer impedir a investigação para que tenha acesso a todos esses celulares. E para saber quem paga os advogados. Exatamente. O Sérgio Taburi quer falar. O senhor acha que existe coincidência entre as mortes dessas testemunhas ou há algo maior? Mesmo porque, aproveitando o fato que o novo procurador-geral, o Aras, ele falou que vai continuar a investigação sobre o caso Adélio. Foi coincidência a morte dessas testemunhas aí do hotel que o senhor mencionou? Eu particularmente não acredito nessas coincidências, né? Eu acho que quando a polícia quer, ela descobre. Eu já vi operações na Polícia Federal mais até complexas do que essa, gerando algum tipo de resultado. E é de cair o queixo de como que as coisas não conseguem caminhar. Parece que a OAB faz uma militância contrária, porque qual o problema de você ter acesso? Eles acham que o direito à privacidade da pessoa que esfaqueou meu pai está aqui, e o direito da gente saber quem foi o mandante está aqui embaixo. Não, esqueçam o Jair Bolsonaro. Era o principal candidato à presidência da República naquele momento. Eu acho até que deram a facada nele, numa atitude desesperada, porque já contavam que ele fosse ser o presidente. Então, eu acredito que a investigação tem que andar. Eu acho que essa quebra do sigilo telefônico, seja lá o que for, tem que ir para frente. A sua opinião qual é? Você acha que ele é um louco? Ou você acha que ele está armado? Olha, Silvia, ele é pode estar de alguém? por trás Pessoal, sua opinião particularmente, eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, o caso do Janot, o pessoal faz busca na casa dele, apreende a arma, leva a sério. No caso do Adélio, apressam sem dizer que era um lobo solitário e que não tem nada demais e estava agindo sozinho. Deixa a investigação acontecer. Eu não sei, Silvia, eu posso estar equivocado, tá? Por isso que eu faço a ressalva. Minha opinião particular é que tem mais gente. Uma pessoa que é desempregada, tem tantos celulares, tantos laptops, viaja para Santa Catarina, faz um curso, vai para o hotel, ajuda pessoas do hotel morrem.
Não, e polarizado do jeito que estavam as eleições, elas estavam com muito ódio. O país todo muito polarizado com tudo isso. Sim, Quer dizer, muitas forças, assim. O importante é que as investigações continuem, né? Você que está chegando agora aqui na Band, estamos aqui com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, participando do quadro 10 fatos que marcaram minha vida. E a gente vai a mais um número no painel agora, deputado. Tá vendo? Já consegui falar do meu pai sem me emocionar. Antigamente isso era dificílimo, não conseguia. Eu imagino que deve ser uma situação, foi a primeira vez. De teu pai esfaqueado, não deve ser nada fácil. Vamos lá no 9 do Ronaldo. 9, número 9. Fenômeno. Eduardo Bolsonaro diz que bastam um soldado e um cabo para fechar o STF. Essa foi polêmica, hein? Isso foi um pouquinho antes da eleição, Essa né? foi sua estreia. Cabo, soldado e um jipe. Sua estreia na polêmica toda, né? Eu fiz isso daí numa live pro curso preparatório para concurso público, Alfacom. O CEO Evandro Guedes me convidou para ir em Cascavel, fui lá com muito prazer. E durante o bate-papo com os estudantes, eu fiz esse comentário. A parte que não pega é a parte anterior, que eu falei. Inclusive, algumas pessoas brincam na rua, falam que basta um cabo e um soldado para fechar o STF. E o Jânio Quadros havia falado isso, que bastava acho que um soldado ou 2 soldados para você fechar o Congresso. Então, na verdade, puxaram para um atentado contra a democracia, como se eu quisesse fechar o STF. E, na verdade, não foi isso. Eu acho que o STF tem o seu papel de importância, mas na população, Lacombe, as pessoas vinham me elogiar. Elas liam essa notícia e falavam, Eduardo, você está certo, porque o povo está indignado com o STF. Então parece que existe uma distância muito grande entre a vontade popular e as atitudes do Supremo Tribunal Federal. Então vamos tentar entender a sua opinião sobre o STF, que está aí hoje, que a gente tem. Ele joga contra o Brasil, joga a favor, ele está cumprindo o papel dele corretamente? Às vezes as decisões do STF agradam, às vezes não agradam, mas a gente está num sistema democrático. A gente está vendo aqui o que está acontecendo com o Peru agora. O presidente quis fechar o Congresso deu uma reviravolta, tirou o presidente, entrou a vice pediu renúncia e está lá uma situação totalmente estável. Na democracia, Lacombe, é complicado, é difícil, mas não vale a minha opinião ou a sua opinião. É uma média da maioria. E institucionalmente é muito importante que exista o STF. Com certeza, Silvio. Mas que tenha toda essa importância que tem no Brasil, a gente sabe menos, né? É porque no Brasil a gente está vendo o ativismo judicial muito forte, né, doutor? Isso. Inclusive, deputado, existe uma certa narrativa de governos de esquerda, né? Que pregam muito a democracia, as instituições democráticas. Porém, o que a gente viu na prática, os governos lulopetistas, foi financiamento do BNDES para ditaduras como Cuba, Venezuela, Guiné Equatorial e outros países africanos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Esses financiamentos são bizarros, para dizer o mínimo, né? Você vai, Porto do Suape, Itajaí, Santos, vários precisando de reforma ou de melhorias, e você pegou em torno de 2 bilhões de reais para construir um porto em Cuba, uma obra feita pela Odebrecht. Qual o controle? Será que em Cuba tem um TCU, uma CGU para controlar? Não tem. Então é óbvio que isso daí foi parte de dinheiro para a corrupção e é lastimável que aqui no Brasil você ainda não tem os responsáveis com relação a isso. O Palocci, na delação dele, falou desse envio desses recursos de maneira criminosa. Quando você gera um ônus para o contribuinte, isso aí primeiro tinha que passar pelo Congresso Nacional e não passou. Então é óbvio que aquilo ali foi um conluio entre os amigos do rei, que é o pessoal da Odebrecht, o pessoal da UTC, Camargo Correia e etc., para obras que finalizaram em corrupção. E certamente esse dinheiro, me desculpa, mas dessa maneira que foi feito, volta de maneira ilegal para o Brasil, através, como o Palocci falou, em caixas de uísque que foram entregues para o senhor Lula. Então, assim, é uma pessoa de dentro que está falando. Não é o Eduardo, opositor do PT, opositor do Lula. Então, esses fatos têm que ser investigados e as pessoas abrir o olho que esse negócio de Lula livre, na verdade, é uma balela. E não é minha opinião, se nós botarmos na ponta do lápis todos os escândalos de Petrolão, Mensalão, os rombos no fundo de pensão, Previ, Postales, o governo do PT foi o mais corrupto da história do planeta Terra. Isso daí tem sim que encontrar um responsável. Vamos a mais um número no nosso painel, faltando apenas 5 números. Em homenagem ao PT, o número que mais sai na Mega Sena, número 4. Número 4. Eduardo Bolsonaro e Heloísa Wolff se casam no Rio.
Minha mulher é bonita, ó. Novo Hamburgo é assim, tem muita Como é que mulher está o bonita. casamento? Tá muito bem, Silvio. Está muito bem? Como é que vocês estão fazendo para conciliar a vida de político com a vida de casado, recém-casado? O mais sensível é a vida de filho de presidente, né? Porque, em virtude das ameaças e etc. Um pouco, né? A gente agora tem a segurança da Polícia Legislativa. Eu poderia também optar pelo GSI, mas eu sou acompanhado pela Polícia Legislativa, que São presta excelente seguranças que trabalho. tem que andar junto o tempo todo? Sim. Na verdade, não é que tem, né? É bom que seja. A gente toma algumas aconteceu precauções. com seu pai. O presidente da República, o ministro Sérgio Moro e o general Heleno GSI, eles têm lidar com a criminalidade é muito sensível, né? No começo do ano foi desmontada aqui, foram transferidos para prisões federais vários chefes de líderes, né, de facções criminosas. A gente sabe como é que eles agem, então tem uma preocupação. Eu estou em exposição por ser deputado também, então assim, é bom andar com segurança, e essa daí é uma parte que você muda bastante a sua rotina, né? Graças a Deus, a Heloísa, ela me apoia, ela é bem Como é que você preparou, ela é bem ciente. como é que o senhor preparou a sua mulher para esse mundo, né, cercado de seguranças, com restrições, né, de deslocamento? Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Você não tem opção. É isso e é isso. Pior seria se você não tivesse, né? Essa possibilidade. Esse suporte da Polícia Ela reclama Legislativa. muito, não? Não, ela é tranquila. Ela é tranquila. Mas, de fato, assim, muda a tua rotina, né, Lacom? Vocês estão morando em Brasília? A gente está com tudo lá em Brasília, até para evitar de ficar toda hora, ficar viajando de avião para lá e para cá. A gente está com tudo em Brasília, estamos baseados em Brasília. Mas a gente sabe que é por uma boa causa também. A gente Filhos, por não enquanto? reclama, não. Não. Em breve. Em breve já? Sim, em breve. Não vai esperar nem um pouquinho, curtir a vida a dois ali. Já. Eu tô com 35 anos. Vamos começar logo a fábrica aí. Você que está chegando agora aqui na Band, estamos recebendo hoje o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Está aqui no nosso quadro 10 fatos que marcaram minha vida. A gente vai a mais um número, daqui a pouquinho tem surpresas, tá? Para o deputado, e tem também o deputado fritando hambúrguer ali na culinária com a Luísa Hoffmann. Vamos ver. Vai virar meme, a pessoa vai tirar print aí. Essa imagem realmente eu quero ver. Eu também quero ver. Quero provar o hambúrguer. Quero ver se ele sai, como é que ele segura ali a espátula para fritar. Fake news, Eduardo não fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Não. 2, 3, 6 ou 8? Dunga, número 8. Eterno capitão de 94. Tô vendo que você gosta muito de futebol, né? Os números até o 10 ali. Jair Bolsonaro é eleito presidente com quase 58 milhões de votos. Eu pergunto, em que momento a família, o senhor, seus irmãos, perceberam, olha, ele vai ganhar? Olha, eu ficava impressionado, Lacombe, um ano antes da eleição, quando ele começou a chegar arrebentando nos aeroportos. Eu lembro Londrina, uma cidade que não é das maiores do Brasil, você coloca 5, 6, 7 mil pessoas no aeroporto e você vê que nenhum dos outros candidatos daquela maneira, né? Eu lembro durante a campanha, uma carreata do Alckmin, ele passando na rua e ninguém assinando para ele. Você começa a pensar, não, realmente, essa maneira que ele chegava nos aeroportos, mais ou menos um ano antes, eu falei, dá para chegar. E eu ficava, assim, incrédulo de como que os institutos de pesquisa, os mais famosos, davam para ele 1, 2% ainda nas pesquisas. Eu até falei uma vez com ele, não sei se ele vai lembrar, eu falei, pai, isso aí no mínimo é 10%. A gente não tem experiência de campanha presidencial, mas a quantidade de fotos que saía na rua, era difícil você se locomover com ele, porque assim, vai pegar um voo, vai no aeroporto, era tanta foto, ou na rua, filas na porta do gabinete, lá no gabinete do deputado Jair Bolsonaro, que era no final de um corredor, todos eles vazios, dezenas de deputados, aí você olhava um bolo de gente, lá no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. O deputado da facada ajudou a ele se eleger? Eu faço um comparativo, Silvia, que sim, existe um conteúdo emocional, mas eu não considero que foi determinante. Qual comparativo que eu faço? O Eduardo Campos, quando lamentavelmente caiu o avião dele em 2014, eu estava em Campinas fazendo eleição, mas quando o avião dele infelizmente caiu, a vice dele, Marina Silva, ela chegou a assumir o primeiro lugar nas pesquisas e estava realmente algumas pessoas falando, olha, a Marina Silva é que vai ser eleita. Mas 1 ou 2 semanas depois, isso já se arrefeceu. Então, esse é mais ou menos o período em que conta, né, essa questão emocional. E o Bolsonaro ele foi esfaqueado no começo da campanha. Ele passou 77% do tempo
dentro de casa ou dentro de um hospital durante o primeiro e o segundo turno. Então, acho que foi muito mais prejudicial a ele, que não conseguiu ir no Amapá, não conseguiu ir a outras cidades no Nordeste. Então, acho que prejudicou. E o fator emocional não foi determinante, porque isso daí vai e depois desce. Então, é a minha opinião. E acho que deram a facada porque já sabiam que ele seria eleito. E aí eu pergunto, deputado, o candidato Jair Bolsonaro, tinha apenas 8 segundos no horário eleitoral e todos os outros candidatos tinham muito mais. Usaram tempo para atacar ele ainda. O senhor acha que a internet elegeu o candidato Jair Bolsonaro? Ela foi decisiva, né? Não é à toa. Eleição do Jair Bolsonaro, eleição do Trump. E hoje em dia a atenção que os políticos dão para a internet é uma coisa assim sensacional, fantástica. Eu acho que foi um peso muito grande, sim. O que eu considero o fator determinante para a eleição dele? Foi uma atmosfera onde as pessoas estavam revoltadas com a corrupção e olharam nele uma pessoa que estava há quase 3 décadas no meio daquele sistema sem se corromper. Então, a partir desse momento, essas pessoas transformaram essa indignação em um estímulo para elas fazerem campanha. Você nunca viu no Brasil, eu pelo menos com 35 anos nunca vi, pessoas gastando dinheiro do próprio bolso para fazer camisa, para fazer carreata, para fazer qualquer ato de apoio a um político. Isso foi inédito. Então, esses voluntários, com pequenos canais de internet e fazendo campanha de rua, é que elegeram o Jair Bolsonaro, sem sombra de dúvida. Como é que era o relacionamento do senhor antes de o seu pai ser eleito? Como é que é hoje? Eu digo assim, no sentido de acessibilidade. O senhor fala com ele sempre, tem contato sempre com ele? Hoje em dia, com a agenda que ele tem como presidente, esses contatos diminuíram e eu vou propor ao senhor um desafio. Me responda primeiro. Assim, hoje em dia, eu que tenho que correr atrás dele, né? Não existe mais aquele encontro fortuito, ou eu cheguei no gabinete. Porque antes os nossos gabinetes eram um do lado do outro lá, como então... Vocês trocavam ideias sobre tudo. Almoçava junto, sempre almoçava junto, tava ali, falava. Às vezes ele tinha uma reunião importante, me chamava, ou o pessoal vinha pro meu gabinete, enfim. Então era um contato mais rotineiro. Hoje em dia não, hoje em dia ele vive no que ele próprio chama de semi-aberto, né? É da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, se eu quiser encontrar com ele, eu tenho que ir lá no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto. Às vezes ele está numa reunião, eu não entro. O senhor já falou com ele hoje? Não, hoje eu não falei com ele, não. Quer tentar? Quer tentar? Vamos lá. Vamos tentar? Vai ligar? Eu acho que vai ser complicado nesse momento. Tem que mandar uma mensagem antes 15? Ou pode ligar direto? Pode ligar direto. Pode ligar. E ele atende o telefone? Ele atende, será? A essa hora da manhã. Quer fazer vídeo ou quer fazer... Vídeo? Se tiver como fazer vídeo, vamos ver. É porque nesse horário, muito provavelmente, ele está em algum compromisso. Tá, a gente vai ver o pai, então, dizendo, ó, filho, agora eu não posso falar, não. Pô, cala a boca aí, moleque. Fica na sua aí. Vai ser difícil. Não, eu vou tentar o que eu faço, que é o plano B. Você fala com alguém que esteja próximo dele, algum assessor. Tá. Ah, é assim a estratégia, é? Normalmente 10h15 ele já está no palácio trabalhando, despachando há muito tempo. Não, e mais tardar, acho que ele sai umas 7h30, 8 da manhã no máximo. E normalmente é café da manhã já com algum ministro, alguma coisa. Ah, a gente toma café da manhã já público, já é trabalhando. Ah, já. Não, ele não para. Olha, o pai ignorou o filho, viu? Pô, ficou Folha de São chato, Paulo, hein? matéria amanhã. Será que o senhor já fosse o embaixador, ele atenderia? Ou como deputado federal ele está dispensando, mas como embaixador nos Estados Unidos? Deputado federal, poxa, é uma... Não, isso é o erro dele, hein? Deixa eu ver se eu consigo falar com outra pessoa aqui. Mas ele vive 24 horas por dia, o ajudante de ordem dele. Vamos ver. Pô, tô sem moral, tá vendo? Não. Ai, rapaz. Tá vendo? Ó, quando vocês pedem para eu falar com o presidente alguma coisa, não é tão simples assim, não. É difícil também, tá? Ó, mas agora ficou no vácuo. Cid, tô ao vivo aqui na Band. O 01 tem condição de... Você tá ao vivo, tá? O 01 tem condição de falar com a gente, não? Ele tá terminando uma entrevista agora. Ah, é assim? Quanto tempo aqui? Tô com Lacombe, Silva Popovic. Oi, oi. Olá. Tanuri. E eu aqui? Não esconde não, bota a cara aí. Ele tá por aí, não? Tá terminando uma entrevista ali agora. Se puder, Cid, tem como, por favor, pedir para ele retornar, só para ele dar um alô aqui na Band? Pode ligar a hora que ele quiser, chamar a hora que ele quiser. Até que horas ele pode fazer? A gente, até às 11 horas do programa aqui? 5 para as 11. 5 para as 11. Até 5 para as 11 termina, então... Fala que você vai estar fritando 15 hambúrguer minutos. para não atrapalhar o hambúrguer, hein? Senão eu vou perder minha moral aqui. Perfeito, Cid, eu atendo aqui. Vou ficar... É ao vivo, tá? Fala para ele.
Perfeito. A gente aguarda aqui. Um abração, Cid. Fica com Deus. Vamos aguardar, então, o apelo do filho. Aí quem está ligando é o filho, vai. A ligação não é o deputado federal, nem o candidato filho, a embaixador dos Estados Unidos, é o filho. E eu tenho certeza, eu achei graça ele chamar ele de 01. O 01 está fazendo alguma coisa. Você se trata assim? O 01 não veio lá em casa hoje à noite, o 02 foi, o 03 que é você. 01, JB. Vocês brincam assim de chamar o 01? Sim. É que ele tem 5 filhos, às vezes ele perde a mão, chama um pelo nome do outro, então ele botou de 1, 2, 3, pai, 4, 5. Pai sai de vez em quando? Papai, pai ou não sai? Pai sim, pai sai. Também, pai sai. Mas é porque às vezes quando a gente está no ambiente de trabalho, Silvia, aquela relação ali, por exemplo, entrei no Palácio do Planalto, estamos numa reunião. Não convém, ali não é uma relação de pai e filho. Então presidente, senhor, né, ou Jair, e você mostra respeito para os outros. Não estou à vontade ali onde eu vou botar o pé na mesa. É lógico, não é sua casinha ali é um lugar institucional, justamente, né? Vamos lá, sobraram 3 números, 2, 3 ou 6? Vamos, número 3. Vai lá, Silvia. Número 3, vamos ver o que vem aí. Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil no EUA deve ser enviada ao Senado até o fim de semana. O senhor acha que vai ser aprovado ou não? Tem um subtítulo ali. Presidente Donald Trump elogia indicação, Olavo de Carvalho é contra. Aí são 2 perguntas aqui, basicamente. Primeiro, o senhor acha que vai ser aprovado pelo Senado? Eu acredito que está bem encaminhado, Silvio. O que me deixa esperançoso é que nas conversas que eu tenho com os senadores... Com quantos o senhor esteve já? Tem ideia? Acho que em torno da metade do Senado eu já tive já. Em torno de 40, então. Na conversa, isso é uma praxe, tá? Todos os candidatos a embaixador, eles visitam os gabinetes dos senadores. Inclusive, todos os candidatos que passam por uma sabatina no Senado. E o feedback, o retorno que eu tenho é bem otimista com relação à minha indicação, né? Óbvio, muitos senadores falam para mim que vão decidir o seu voto no momento da sabatina. Então, se eu demonstrar um conhecimento, se eles acharem que eu estou apto, eles votam a favor. Se não, votam contrários. Mas é tudo dentro do devido processo legal. Eles podem me aprovar ou reprovar. Se me reprovarem, eu sigo com o meu trabalho. Em poucas palavras, quais são as suas qualificações para ser um bom embaixador do Brasil? Além de conhecer o presidente Trump, que eu já disse, ele pode sair do governo e aí não é uma questão do governo. Mas, pessoalmente, por que o senhor pode ser um bom embaixador? Olha, eu tenho a minha qualificação, sou formado em Direito na FRJ, sou advogado, fiz o concurso na Polícia Federal, tive vivência na fronteira, estou no meu 2º mandato de deputado federal, o deputado mais votado da história do Brasil. Isso daí não é algo que seja desprezível. Tenho um contato próximo com o Donald Trump, sou um admirador do povo norte-americano e, por ser filho do presidente, isso dá a confiança necessária para que a gente possa construir uma aproximação comercial que foi tão ignorada e tão negligenciada durante os últimos governos. Não à toa, a China ultrapassou os Estados Unidos como sendo o principal parceiro econômico do Brasil. Isso que eu ia perguntar, deputado, pelo acesso que o senhor tem ao presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, o presidente também, Jair Bolsonaro, tem essa ligação. O que nós, brasileiros, cidadãos comuns, podemos esperar do embaixador Eduardo Bolsonaro lá? Vai ter mais investimento no Brasil? Vai ter mais emprego no Brasil? Os cidadãos brasileiros, quando visitarem lá, serão tratados também de forma melhor, mais respeitosa? Teremos também, o que a gente quer saber, acesso ao mercado deles? Os nossos empresários poderão vender os produtos fabricados aqui no Brasil, exportar para os Estados Unidos a preços melhores? Com certeza. Existem duas principais missões, eu diria, seria essa aproximação comercial e aproveitar tudo que os Estados Unidos têm de bom. Por exemplo, quem é que nunca se indignou de pagar não sei quantos R$1.000 num aparelho celular? É o mais caro do mundo? É um dos mais caros do mundo? Sim. E outro ponto, né? Falou muito bem, doutor, a aproximação com a comunidade brasileira lá no exterior. Pegar o sentimento do porquê que eles saíram do Brasil e fazer aqui no Brasil uma atmosfera em que você não precise mais sair do Brasil para ter uma qualidade de vida tão boa quanto a norte-americana. Então, ser o representante da comunidade brasileira e ter essa aproximação comercial. Está sendo tão elogiado esse acordo Mercosul e União Europeia, por que não fazer um acordo Mercosul ou um acordo Brasil-Estados Unidos? Eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos então a mais um número no nosso painel, sobrando o número 2 e o número 6. Vamos lá no número do PT, vice em 2018, número 2. Número 2. Não pode perder a oportunidade de alfinetar, né, Silvio? Eduardo Bolsonaro é reeleito deputado federal com 1.843.735 votos, sendo o mais votado da história do país. O senhor esperava
um resultado tão expressivo. Na sua primeira eleição, quantos votos foram no total? 82.224. Isso foi carona do seu pai, não? Milhões. Com certeza, Silvia, com certeza. Eu não teria jamais essa votação tão expressiva se não fosse o trabalho do Jair Bolsonaro e a notoriedade que ele ganhou como candidato à presidência da República, né? Algumas pessoas ficam falando, filhinho do papai, achando que eu vou me revoltar. Não, eu tenho muito orgulho disso. E se ele estivesse fazendo um trabalho muito ruim, eu certamente não seria reeleito com essa quantidade de votos. E o senhor não se sente mal aceitando o cargo de embaixador nos Estados Unidos, tendo tido uma votação tão expressiva para a Câmara dos Deputados? Como é que o senhor lida com isso? Lacombe, eu vou te confidenciar que esse é um ponto que muito me incomoda. O meu eleitorado ele é dividido. Metade das pessoas entendem que seria um trabalho importante, que a minha imagem já extrapola as barreiras do estado de São Paulo, mas, por outro lado, algumas pessoas têm essa interpretação, sim, falando que seria um desperdício, que foi o mais votado e que agora está indo para os Estados Unidos. Mas ser embaixador nos Estados Unidos não é virar as costas para o Brasil. São Paulo, por exemplo, é o estado que detém o maior número de negócios, a maior relação comercial com os americanos. E você aumentar essa relação significa trazer empresas para cá, gerar emprego para o paulista aqui. Então, é uma coisa que divide o meu eleitorado, né? Mas deixa eu só fazer uma pergunta que me ocorreu na sua resposta. Sim. Um embaixador é geralmente um cara assim, todo macio, todo educado, todo cheio das manhas. Embaixador, a gente fala, é um diplomata, né? O pessoal fica anos no Itamaraty se preparando para saber tudo do mundo, para ser um diplomata. A sua personalidade é diferente, é explosiva. Você chuta o pó da barraca, diz as coisas que vem na boca. Pois é, mas um embaixador autêntico vai funcionar nesse mundo que é todo mais engomadinho? É que o presidente ele veio para quebrar a liturgia do cargo. Antigamente, né, e outros presidentes mantinham uma certa conduta que depois... Chamada telefônica. Opa. Chamada o presidente telefônica. chamando. Só um pouquinho, peraí. Tá no Viva Voz aqui já, tá? Cadê o microfone aqui? Opa, tudo bem? Encosta no seu microfone. Pai, eu tô ao vivo aqui na Band, eles fizeram um desafio. Obrigado aí por estar retornando, tá me dando uma moral aqui na Band, ao vivo, com a Silvia Popovic, o Ernesto Lacombe e o Sérgio Tanuri. Ainda não decorei o sobrenome, Tanuri. Eles querem fazer uma saudação para o senhor. Presidente, bom dia, obrigado pela ligação. Estamos aqui recebendo com muita honra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e gostaríamos de uma mensagem do senhor aqui para a gente, aqui na Band. Bom dia. Os amigos da Band, bom dia. Um abraço para vocês, obrigado pela consideração, parabéns pelo jornalismo. Nós queremos uma imprensa livre, independente e responsável. Jamais passou pela minha cabeça a possibilidade de fazer o controle social da mídia ou de fazer com que as mídias sociais, essas que estão aí abertas ao público, sofressem qualquer tipo de censura também, ou botar um limite, o que pode ou não pode. Eu acho que tem que poder tudo, quem extrapolar, o ofendido busca aí busca uma maneira do agressor se retratar ou a via judicial. E a Bandeirante pode meu coração que desde os anos 60 eu ouvi a Rádio Bandeirantes, é um programa na beira da Tuia, no interior de São Paulo. Presidente, nós fazemos um programa que é diário, ao vivo para todo o Brasil, de segunda a quinta. O senhor já está convidado aliás, segunda a sexta, que hoje é sexta-feira. Eu já estou querendo pegar o fim de semana, presidente, já estou querendo ir embora, descansar. Mas o senhor está convidado também para quando quiser aqui participar desses 10 fatos que marcaram a minha vida, porque é uma maneira do povo brasileiro esclarecer uma série de dúvidas e conhecer mais artistas, personalidades e políticos, como o seu filho hoje saiu muito bem. Nós estamos querendo saber se o senhor acha que ele vai conseguir esse sonho de ser embaixador do Brasil e por que o senhor acha que ele pode ser um bom embaixador? Olha, o embaixador é um cartão de visita, né? Os Estados Unidos tem uma estrutura grande lá para trabalhar. A gente precisa um bom embaixador, tem que ser uma pessoa ativa, uma pessoa que não fique esperando apenas uma orientação, uma determinação no caso o Ernesto Araújo aqui no Brasil, tem que ter iniciativa, correr atrás. E ele tem essas características e uma própria, né? Ele gosta de simpatia da família do Donald Trump. E por isso que existe essa intenção, mas eu não quero impor, a decisão vai ser dele. E depois, né? Não depende de nós, depende de uma sabatina no parlamento
E, em sendo aprovado, ele segue destino. Agora ele está casado, jovem casado aí, não sei ainda ao certo, né, se ele está 100% de certeza que quer enfrentar esse desafio e teria que renunciar ao seu mandato. Eu, particularmente, eu acho que o Brasil ganha com a presença dele lá. Presidente, o que o senhor pode falar do 03, do filho 03? Ele vai fritar um hambúrguer para a gente aqui daqui a pouco. A gente pode comer sem problema, sem preocupação? Ele falou do coração isso daí, porque há muito tempo ele queria aperfeiçoar seu inglês e falou que tinha que passar alguns meses nos Estados Unidos. Eu falei, eu não tenho dinheiro para te bancar. Vai lá e se vira. E daí ele foi fritar hambúrguer, entregar pizza, não sei mais o que ele fez, que alguma coisa ele não conta para mim. Mas aperfeiçoou o seu inglês. Se bem que para ser embaixador você não precisa saber inglês. Como ontem, por exemplo, eu recebi as credenciais de 10 embaixadores. Né? Só 3, por coincidência, falavam português. E eram de país aqui daqui, que já falam a nossa língua. A grande maioria não fala português. Então, quanto a fritar hambúrguer aí, eu também já fritei. Precisa fazer de tudo, né? E agora, mais ainda, porque está casado, né? Então tem que saber cozinhar, porque hoje em dia é o homem que vai para a cozinha, não a mulher. Quer dizer que nós vamos comer um hambúrguer bem feito por ele aqui, né? Bem feito. O senhor garante que a gente não vai passar mal. Sem gordura e sem sola de sapato também, não vai ficar bem passado não, também. Sapato aí. Presidente, para encerrar, já agradecendo a sua participação, o que o senhor acha, tem acompanhado a votação da reforma da Previdência no Senado, foi um pouquinho desidratada, né? A gente teve acabou a economia um pouco menor, em torno de 76 bilhões a menos de economia, mas o que o senhor tem a dizer sobre a votação até agora? Não, olha só, cada casa, cada poder, né, dá o seu ritmo de trabalho. Eu não posso interferir na Câmara nem no Senado. Nós temos uma relação diferente da que existia no passado. O Senado deu uma certa desidratada agora, deixo bem claro. A Argentina não fez a reforma que tinha que fazer e está com problemas agora. E até para a possibilidade de voltar ao governo quem colocou a Argentina na situação complicada que se encontra no momento. A reforma da Previdência, eu gostaria que todo mundo se aposentasse com 10 anos de serviço. Mas como estava, né, como está posta no momento ainda, se não fizer uma reforma com uma certa profundidade, o Brasil quebra. Se não fizer nada, quebra em 10 anos. Se fizer uma meia sola, quebra em 4, 5 anos. A gente não quer isso daí. A gente quer uma reforma que realmente seja justa, que quem recebe mais contribua com mais, como está sendo proposto, e o inverso, né, quem ganha menos contribua com menos, é isso que nós queremos. Eu lamento aí a desidratação lá no Senado. O Paulo Guedes é o nosso porta-voz nessa questão, juntamente com o general Ramos, e ele está um pouco chateado com essa perda, né, que ele estava prevendo gastar menos ao longo de uns 10 anos e vão gastar um pouquinho mais do que estava previsto. Pode complicar e impactar as contas públicas. O Brasil tem restabelecido sua confiança no mundo todo, ao contrário do que alguns pensam, né? E parte da mídia que divulga, o Brasil está muito bem com o mundo todo, tanto é que tem uma viagem agora marcada para a China, Emirados Árabes, Kuwait, Japão também, 11 dias fora do Brasil. Há um interesse mútuo dessa visita nossa para assinarmos acordos. Pode falar para o Eduardo aí que a semana que vem eu conversei com o Rodrigo Maia, vai botar em pauta na Câmara o acordo do Brasil e Estados Unidos sobre a base de lançamento de Alcântara. Isso é muito bom. Temos quase 20 anos tentando fazer um acordo e não conseguimos, que tinha um viés ideológico no passado, agora isso acabou. E boas notícias nós estamos tendo, sim. Né? Você pode ver hoje, está na capa do Valor Econômico, uma notícia verdadeira aí, sobre a taxa de juros da Caixa Econômica Federal, que passou de 289% para 194%, está alta ainda, mas está mais baixo que dos demais bancos. Os empréstimos de 353% para 217%. Outros bancos não estão acompanhando isso daí, vão perder clientes, o pessoal vai para a Caixa Econômica. Então, na Caixa Econômica, nós temos um acesso mais direto, nós não impomos nada. A gente dá sugestões para o presidente, o Pedro Guimarães,
e ele estuda com a sua equipe técnica e decide colocar em prática nisso. Isso não é um risco que ele está correndo, é a certeza que ele acha até que a Caixa vai lucrar mais com isso daí. Os outros bancos vão ter que acompanhar, caso contrário, fica numa situação de perder cliente, e perdendo cliente perde lucro. Presidente, para a gente encerrar, gostaria de pedir ao senhor que desse uma mensagem a todos os brasileiros, em especial aos brasileiros, aos milhões de brasileiros que estão desempregados. O que o senhor pode dizer para eles? Olha, eu não quero culpar o passado, mas o pessoal estava acompanhando para onde estava indo a nossa economia. Uma intervenção por parte do governo, uma corrupção generalizada, assaltos como BNDES, R$500 bilhão, Petrobras, fundos de pensão, dinheiro indo para ditaduras do mundo todo, uma irresponsabilidade fiscal. O Brasil estava ladeira abaixo, tá? Tudo isso em troca de um projeto de poder, né? Comprando votos parlamentares, comprando grande parte da mídia. Então nós demos um cavalo de pau nisso aí, mudamos essa forma de relacionamento, tá? Estamos recuperando a economia, desemprego, né? O mundo evolui, tem empregos que deixam de existir com pouco tempo atrás, não existe mais a função de datilógrafo, motorista, não é apenas motorista mais, né? O ascensorista também, muitas profissões vão deixando de existir. Tudo se informatiza, né? Se mecaniza. Então, cada vez mais, tendo em vista a legislação trabalhista, que é bastante complexa e cara para quem emprega, a pessoa cada vez busca a produtividade através de outra forma de produzir mais com menos funcionários. Essa é uma realidade que o povo tem que entender. Ninguém vai fazer milagre. O governo federal só cria emprego quando ele cria cargo em comissão, quando abre concurso. Quem cria emprego, a massa, é a iniciativa privada. Eu tenho falado com o Paulo Guedes, Paulo, vê se lança um programa, né? Minha Primeira Empresa, para aquele que reclama que do desemprego, ele vai ter a oportunidade de abrir a empresa dele. Deve haver a dificuldade de contratar uma pessoa, os encargos, o custo daquele funcionário, tá certo? E para ele ver a dificuldade. O povo um dia vai se ajustar. O que eles querem de verdade? Tudo que eu falo é uma distorção na ponta da linha. O cara está contra o empregado. Não estou contra o empregado, mas não posso ser a favor do empregado e contra o patrão. Eu sou a favor dos dois. Tá certo? Então a ideia de lançar a Minha Primeira Empresa é o elemento de falar, vou empregar uma pessoa. Tá, estou empregado, vou pagar quanto para ela? Eu sempre, quando era empregado, achava que o mínimo é muito pouco. Vou pagar 3 mil. Lá na frente, se dessa, a tua empresa não der certo. Como é que fica o que você tem que pagar para essa pessoa de fundo de garantia, de direitos trabalhistas, etc. Você vai conseguir pagar? Ação na justiça não falta. Geralmente o patrão ganha ação na justiça. Como é que fica essa relação? Tem que chegar no meio termo. Não estou defendendo o patrão, né? É muito mais fácil defender empregado, tem uma massa de voto muito grande, o cara fica feliz contigo, mas a realidade não é essa. Com toda dificuldade, estamos diminuindo a quantidade de desempregados no Brasil. Não é fácil. Estamos fazendo o possível, estamos desburocratizando. Agora é lei da liberdade econômica. Às vezes tem que abrir um negócio no teu município para conseguir o alvará, levava muito tempo. Em alguns locais, poucos, né? Ainda tinha a pressão por parte da prefeitura. Tá certo. Que se exigia alguma coisa. Não, a gente está tentando, está desburocratizando, desregulamentando, está fazendo o possível aí. Vamos acreditar que o Brasil vai dar certo. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista exclusiva aqui Aqui na Band. Deu moral pro Aqui na Band e pro 03. Deu moral pro 03, pro Aqui na Band. E o senhor está convidado, tá? Vira o programa no dia que o senhor quiser para participar aqui do 10 fatos que marcaram a sua vida. E o Eduardo Bolsonaro vai contar mais ou menos como é que foi aqui com ele, que é tudo na paz aqui. Já respondeu tudo. Deixa eu mandar um abraço especial pro Lacombe aí, não sei se eu tô certo, acho que eu vi umas imagens tuas aí. Tá certo. Você mesmo, Lacombe, aquele abraço, parabéns pelas suas intervenções aí. Obrigado, presidente. O jornalista tem que ser curioso, tem que ser desconfiado e tem que ser crítico. Presidente.
Tá falando mal de mim, não, né? Eu não falo bem pontual das mulheres, porque todas as mulheres eu falo muito bem no conjunto. Ah, bom, achei bom, então tá. Muito obrigado, tá, presidente, pela sua participação aqui. Foi uma honra. Muito obrigado. Olha, obrigada. E olha, essa estrutura toda que eu estou segurando o microfone para o presidente poder falar, essa é a foto ali atrás, que está aí. Conversando com é a a foto dele real conversando com a gente. Essa é a imagem dele no momento. Obrigada, presidente. Tá legal, obrigado, até mais. Até mais. Bom, nós estamos aqui uma traquitana virtual, mas conseguimos entrar ao vivo. Deputado Eduardo Bolsonaro escapou de ficar mal, né? Vai que o pai não liga. Que situação. Vamos ao último número, o número 6, o último que restou do nosso painel. Tem um minuto. É que eu ia voltar na foto. Pode deixar essa foto. Mas na foto anterior, eu estou do lado ali do Derrite. O que eu queria falar? É que essa votação que eu tive, muito boa, trouxe comigo outros deputados do PSL, que ao menos em tese seriam pessoas, né, que são totalmente 100% alinhadas com o Jair Bolsonaro. E do meu lado ali está o Derrite, que era candidato à época, né, capitão da Polícia Militar aqui de São Paulo. É uma prova de que a gente não tem, eu não quero todos os votos só para mim. Eu quero eleger a maior quantidade de deputados possíveis para estar em Brasília ajudando o governo Bolsonaro. Não adianta nada eu estar lá sozinho se não estiver cercado de bons colegas. E tinha uma outra foto que havia uma bandeira do Botafogo também. Dá uma forcinha lá pro Botafogo? Cadê? Aí, ó, não, é de São Paulo, é de São Paulo. Ah, é de São Paulo? Rapaz, estava na esperança que fosse uma do Botafogo. Porque o senhor torce pelo Botafogo, né? Torce pelo Botafogo. Mas São Paulo é melhor. O pessoal do Corinthians fala que é do Corinthians a bandeira. O estado de São Paulo merece mais atenção. Vamos lá. Último número no painel. Número 6. No hospital, Eduardo Bolsonaro aparece armado com pistola ao lado do pai. Essa é uma prática sua. Eu vejo que o senhor está com uma arma na cintura. É a mesma, é a mesma. Agora você está armado aqui? Tô. Não. Que perigo. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá armado mesmo? Eu não tinha reparado. Tá ali a pistola lá. Mas qual é a necessidade de vir armado no programa? Por que não vir armado? Porque você tem segurança, você Mas tem eu represento, todo um esquema. a pergunta que eu faço, Silvia, assim, eu represento risco para alguém? Pode ser, porque se vamos supor que você fica nervoso comigo e resolve me atirar. Poxa, todos os policiais têm mulher em casa, discutem no trânsito e nem por isso saem por aí atirando e metralhando todo mundo. Não, essa é uma... eu tô brincando porque é o seguinte, o medo da gente desculpa, que é leiga... Silvia, que eu achei que não, tava... o medo das pessoas... Eu, por exemplo, nunca peguei numa arma na vida, nunca tirei, e nem quero ter essa situação, porque eu não sei atirar, só se precisasse. Mas é o povo, de um modo geral, não, mas eu também, arma, só se precisar. Porque a restrição ao sabe, é uma coisa que você fala, pra que você vai precisar de uma arma numa situação dessa? A restrição ao porte de arma não faz com que os bandidos entreguem as suas e também não torna as pessoas de bem, Tamo junto, porque estão armados e saiam matando todo mundo. Porque as pessoas têm esse raciocínio. As mesmas que acham que os bandidos vão entregar arma porque é proibido, são as que acham que as pessoas de bem, tendo acesso à arma depois de cumprir todas as etapas, vão se transformar em assassinos, né, não, potenciais. E depois deixa eu fazer um parênteses. Um policial é preparado justamente para saber usar a arma. Não, e policial federal. Não, é diferente. Mas a gente se surpreende com a presença de arma. Antigamente, né, antes do Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado pelos mensaleiros a contragosto da população, né, depois, referente de 2005 comprovou isso, em 97 o FHC ele deu o primeiro passo e começou a restringir a lei sobre acesso às armas. Nos anos 90, antes disso tudo, e nos anos 80, como é que você comprava uma arma? Identidade, o presidente até fala, ia na loja Mesbla, olhava o 38 lá, comprou. Hoje em dia você tem, isso é totalmente discutível, matéria de debate, tem diversos exames, prova de tiro e tal, beleza. Está na lei, tem que ser cumprida, sem problema nenhum. A pergunta que eu faço é o seguinte, quantas pessoas morriam antes do Estatuto do Desarmamento? Quando as pessoas tinham mais acesso às armas de fogo? Era muito menor. Em 1980, quando começou a ser medido pelo Ministério da Saúde a questão dos homicídios, a gente tinha em torno de 8 mil pessoas mortas no Brasil, homicídios. Eu não estou nem considerando as armas de fogo, homicídios. Se nós levarmos em conta, arredondando e dando uma colher de chá para o pessoal desarmamentista, que de lá para cá a população dobrou, era para hoje, Lacombe, nós termos 16 mil homicídios. E a gente está na casa dos 60 mil. Por que, Silvia? Porque nessa equação, eu adoraria que as pessoas não tivessem homicídios passionais, etc. Mas nessa equação, o que influencia na violência do bandido? É o conforto que ele tem para exercer o seu delito. Quando ele abre o jornal e vê lá um desarmamento,
Ele não vai entregar a arma dele, mas ele vai ter certeza que a vítima dele está desarmada. Então ele começa a te roubar, aí ele vai descabela, mata só por esporte, ela mata o outro só para ver o outro sangrando, ele espedaça o concorrente dele do tráfico em 50 pedaços, estupra a mulher, e aí o nível de violência aumenta. Deputado, estou preocupado com o nosso hambúrguer, talvez eu não dê também tempo. tô. Vamos fazer esse hambúrguer? Porque Não, Eu chega... já sei que o Benê antes- Barbosa vem para cá, não vem? O Benê Barbosa está sendo contactado É o pela cara- produção é o para vir cara. fazer um debate com a gente aqui sobre o porte de arma.